Eu quero te mostrar aqui agora 3 passos para que você não dependa mais do português para formar suas frases em inglês, tá bom? São 3 passos simples, só que eu tenho certeza que vão fazer total diferença no seu aprendizado se você realmente colocar eles em prática. O primeiro passo aqui, ó, the first step, é basicamente uma coisa que eu vejo poucas pessoas fazerem, que é focar literalmente todos os dias no aumento do seu vocabulário. Provavelmente, você que tá me assistindo aqui agora, você esteja ou no básico ou você esteja começando agora no inglês. Só que se você estiver no básico ou do zero, esse passo aqui é o mais importante de todos, que é o quê? É você focar no aumento do seu vocabulário em inglês. Como assim aumento de vocabulário? Eu quero que você aumente o máximo possível dentro da sua cabeça as expressões que você conhece, os verbos que você conhece, as combinações que você conhece. Como assim combinações? Gente, quando eu falo aumento de vocabulário, eu não tô falando pra você pegar uma lista de verbos, uma lista de palavras e começar a decorar tudo ali achando que tá aumentando o vocabulário. Não. Quando eu falo aumentar o seu vocabulário, eu quero dizer pra você aumentar o seu repertório de expressões. Vamos supor uma expressão super comum aqui no inglês, que é a expressão, ó, have fun, se divertir. Isso aqui é um exemplo de expressão que tem que estar no seu repertório. Ou se não, uma outra expressão que tem que estar no seu repertório, take a shower. Take a shower, tomar um banho. Todo mundo precisa saber falar isso. Se você quiser dizer, por exemplo, ir pra fora, no sentido de ir pra fora do Brasil, ir pra fora do país, você vai usar a combinação go abroad. Go abroad. Tá vendo que quando eu falo de vocabulário, eu não tô falando para você fazer igual todo mundo faz, igual o método tradicional fala para você fazer, que é ficar decorando palavras, verbos de forma solta. Não, eu tô falando de combinações. Então, para você conseguir pensar diretamente em inglês, sem ficar dependendo de tradução literal, de Google Tradutor, é você focar em aumentar o seu vocabulário de combinações no idioma. Por exemplo, have fun, se divertir. Take a shower, tomar um banho. Go abroad, ir pra fora. Eu posso te dar um caminhão de combinações aqui. Eu tô te dando alguns exemplos para você entender qual é essa diferença. No método EA, que é o método que eu e meus alunos aplicam para realmente aprender inglês em 12 meses ou até menos, a gente foca sempre em combinações. A gente deixa aquela coisa de ficar decorando palavras em excesso de lado e a gente foca nas combinações que mais aparecem no inglês. Essas 3 aqui são super comuns, super. Uma outra combinação que aparece muito no idioma, que você vai ver bastante, ó. Stay tuned, stay tuned. Quando você estiver assistindo um vídeo no YouTube, por exemplo, ou você está assistindo um filme, a pessoa fala stay tuned, ou seja, fica ligado, fica ligada, fica ligado, ó, para os próximos capítulos, fica ligado, stay tuned. Esse é um outro exemplo de uma combinação, entendeu? Então, quando você aprende e tem um vocabulário muito forte de combinação, de combinações, na verdade, você consegue realmente expressar suas ideias sem depender do português, porque elas surgem com mais velocidade, com mais naturalidade na sua cabeça. Então você não fica precisando buscar uma palavra aqui, outra aqui, depois outra ali, aí você naturalmente vai depender do português se você levar dessa forma, tá bom? Então esse é o primeiro passo, the first step. Foco no aumento de vocabulário, só que no vocabulário certo, focando em expressões, combinações que são mais frequentes no idioma. The first step, primeiro passo, tá bom? O segundo passo é bem simples também. Que, galera, no começo, eu sei que é natural, toda vez que você quer expressar uma ideia, formar uma frase, você pensar em palavras, certo? Só que uma coisa que eu apliquei, que me ajudou demais a conseguir pensar diretamente em inglês, sem ter um tradutor mental na cabeça, foi fazer o quê? Foi começar, ao invés de pensar nas palavras em si, eu comecei na hora de ter que falar em inglês, pensar em imagens, pensar em cenas, em realmente usar a minha criatividade, o meu pensamento para lembrar das coisas ao invés de lembrar do português, entendeu? Então você tem 2 maneiras de falar inglês, de formar suas frases. A primeira delas é pensar em português. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu quero falar eu viajo todo ano. Aí, primeira forma, pensando no português, eu seria I,
certo? Aí viajar, como que é viajar? Travel. Aí todo ano, como que eu falo todo ano? Todo deve ser every, I travel every year. Aí você fica pensando palavra por palavra. Tá vendo como demora muito mais tempo? Tá vendo como você fica realmente confuso ali, demora pra caramba pra pegar palavra por palavra? Agora imagina que ao invés de pensar em português, você começa a pensar realmente na cena. Você lembra da imagem. Quando você começa a pegar esse hábito de pensar em imagens, em cenas na hora de falar, pouco a pouco você vai perceber que você vai deixando o português de lado. Você vai conseguindo cada vez mais pensar diretamente em inglês. É assim que aconteceu comigo. Parece estranho, parece difícil, mas é exatamente assim que acontece. Você primeiro começou do zero, do básico, você está totalmente dependente do português. Aí conforme você ganha a sua base de vocabulário, de combinações, você vai exercitando isso para você deixar cada vez essa muleta do português de lado. Aí você consegue, pouco a pouco, conseguindo pensar diretamente em inglês. Aí vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Você vai começar a falar inglês adoidado, com uma super facilidade. Você vai ter essa facilidade de mudar a chavinha na sua cabeça. Você vai conseguir estar falando português and all of a sudden you change for the English language. Aí você muda pro inglês do nada, né? Sem esforço nenhum. Agora eu tô falando português, but I can start speaking English easily because I can change the key, porque eu posso mudar essa chave na minha cabeça. Então, quando você começa a praticar isso, o primeiro passo que eu dei pra vocês e o segundo agora, naturalmente você vai caminhando para esse resultado de ter essa chavinha de mudar de uma língua para outra, entendeu? Na verdade são duas coisas, tá? Para você conseguir destravar. There are two keys, duas chaves para você conseguir destravar no inglês. A primeira delas é técnica, basicamente método. Se você tem um método ali, ó, é assim que eu vou estudar, é esse o processo que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que estudar. Se você tem um método, perfeito. A segunda coisa que você tem que ter é o que? Comprometimento. Se você está comprometido, comprometida a realmente ter essa consistência de seguir o método realmente ali durante o longo prazo, você vai conseguir falar inglês, é inevitável. Entendeu? Agora, aquela pessoa que fica, eu vou tentar, vou ver aqui como funciona, não consegue se manter ali na jornada por tempo suficiente para conseguir destravar, tá bom? Então, ó, esse é o segundo passo. Associa, ao invés do português, começa a associar imagens, gestos, cenas, que isso vai te ajudar. E o terceiro passo é esse aqui que eu vou te mostrar agora, ó. É você se forçar, eu até coloquei aqui no YouTube pra galera ver. Ó, o terceiro passo para você conseguir realmente começar a pensar diretamente em inglês é você ir aos poucos se forçando a pensar diretamente em inglês. Como isso pode acontecer? Gente, eu dou um exemplo muito bacana que é quando eu mudei o idioma do meu celular pela primeira vez no inglês. Eu lembro que naquela época eu não sabia quase nada de vocabulário, só que eu decidi mudar. E como isso me ajudou? Isso me ajudou demais a pensar diretamente em inglês. Por quê? Eu abri o celular lá, aí eu não tinha base de vocabulário, né? Só que eu via lá, por exemplo, a engrenagem que tem no celular, né? Em qualquer celular tem a engrenagemzinha. Aí eu via lá a palavrinha, ó, settings. Aí eu pensava, meu, settings? O que seria settings? Aí eu via a engrenagem. Aí eu associava, meu, settings, se tem uma engrenagem aqui, quer dizer que settings significa configurações, settings. Aí depois eu via lá, por exemplo, quando alguém me ligava e eu não atendia, aparecia o seguinte, ó. Aparecia a palavra missed call. Missed call. Aí eu via lá que eu perdi a chamada. Aí eu associava chamada perdida. Então, quando eu comecei a tomar essas ações, eu tava me forçando automaticamente a pensar em inglês. Ou seja, eu não dependia do português, porque eu via a imagem da engrenagem, eu via a chamada perdida, ou se não eu via lá, por exemplo, é que descia uma notificação. Aí aparecia aqui, ó, New Notification. Aí eu associava, meu, uma notificação, tá escrito New Notification, quer dizer o quê? Nova notificação. Ou seja, eu comecei não só com o celular, mas com tudo o que eu tinha, desde a TV celular, meu, tudo que eu podia mudar pro inglês, eu comecei a me forçar a mudar.
Porque aí, automaticamente, eu tava começando a pensar diretamente em inglês. Eu não ficava lá, por exemplo, tá em português, configurações. Eu vou lá no Google Tradutor. Como que eu falo configurações? Não, já tava lá settings e a imagem da engrenagem. Tava lá a chamada perdida, né? Tipo, a imagem lá da chamada perdida e a palavra em inglês. Então eu tava me forçando. Então esse terceiro passo para você conseguir se livrar do tradutor mental na hora de falar inglês é você começar a se forçar. Force yourself. Então vai lá, muda tudo que você puder pro inglês. Toda vez que você puder, por exemplo, pegar um filme, uma série pra assistir, ao invés de optar pelo dublado, opta pelo legendado. Mesmo que você esteja começando do zero, do básico agora, meu, coloca a legenda em português. Só coloca o áudio em inglês, porque isso vai te forçando, entendeu? E quanto mais você se forçar, você vai perceber que cada vez mais vai ficando fácil pensar diretamente em inglês. It will get easier and easier, ok? Então, ó, basicamente, você tem três coisas para fazer aí a partir de hoje para conseguir pensar diretamente em inglês. Primeira delas, que eu falei aqui no começo da live, é você focar, principalmente se você tá agora no começo, você tá no básico do zero, você vai focar em aumentar o seu repertório, o seu vocabulário. Mas como? Através das combinações, que é o principal pilar do método EA. Não fica decorando verbo regular, verbo irregular, adjetivos. Não, foca nas combinações. Eu te dei alguns exemplos, ó. Vamos ver se vocês lembram. Have fun, se divertir. Stay tuned, fica ligado, fica ligada. Go abroad, ir pra fora. Tá vendo? Tem várias, então foco nesse tipo de vocabulário. Segundo passo é você começar a associar, quando você precisa falar inglês, associa na sua mente em imagens, em cenas, começa a não traduzir e sim interpretar, entendeu? Quando você conseguir começar a fazer isso, você vai perceber que cada vez menos você vai depender do português. E por último, é você se forçar. Tudo que você puder aí se forçar a estar em contato com o inglês, para pensar diretamente no idioma, vai te ajudar a conseguir ter um resultado muito mais rápido, vai te ajudar a conseguir realmente expressar suas ideias no idioma com muito mais facilidade, ok?